Vocês estão bem? Foram dias proveitosos? Tem Onda Dura Joinville aqui na casa? Onda Duras esparramadas aí Brasil afora, também tem aqui? Que maravilha, glória a Deus. Queria também mandar um abraço para toda a igreja nossa que está acompanhando toda a conferência lá nos Estados Unidos, em Belo Horizonte, em vários lugares do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando nesses dias tão maravilhosos que nós vivemos aqui. Queria também fazer uma menção honrosa à presença do meu pai, da minha mãe, pastor Evaldo, pastora Nana. Meu pai e pastor da Igreja Mãe que nos gerou, e é uma honra, um privilégio tê-lo aqui conosco nessa noite. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 4 da carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala sobre as adversidades e problemas que ele, como homem comum, vivendo uma vida comum, passava por amor a Jesus. Ele fala sobre as perplexidades, sobre as pressões que o esmagavam, mas ao mesmo tempo, no capítulo 4, ele aponta para a esperança que há em Jesus. Ele encerra o capítulo 4 dizendo que as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre, são eternas. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo aponta para a eternidade, falando a respeito daquilo que nos aguarda em relação a todos os crentes em Jesus, como sendo uma resposta para as perplexidades e problemas que nós enfrentamos em vida, como sendo o alento, a esperança pelo qual enfrentamos e passamos por aquilo que passamos, para que tenhamos uma visão clara da vida, e não vivamos de maneira tal a pensar que tudo se trata de aqui e de agora. Será que cada dia que passa, estamos mais perto da morte ou mais perto da vida? Ao ler, estudar e meditar no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, eu percebo que o apóstolo Paulo fala-nos que, na verdade, cada dia que passa, nós não estamos mais próximos da morte, mas cada dia que passa, estamos mais próximos da vida eterna, da verdadeira vida. Cada dia que passa, o nosso corpo terreno está mais desgastado, alguns já estão bem desgastados. Mas na verdade, cada dia que passa, estamos mais próximos do corpo glorificado. Cada dia que passa, os gemidos de dores aumentam. Artrose, artrite, dor na coluna. Mas na verdade, cada dia que passa, se aproxima do dia em que não mais gemeremos a dor dessa vida. A pandemia, sem sombra de dúvida, calou a voz do triunfalismo teológico. Para qualquer pessoa que tenha uma consonância cognitiva apurada, percebeu que a teologia da prosperidade é uma grande ilusão, uma grande mentira. Mas ela também oportunizou para que nos lembrássemos da beleza do Evangelho. Inclusive, foi durante esse período de pandemia que eu
lancei os 2 livros últimos meus, Vivo Extraordinário, falando sobre o Evangelho lá no início da pandemia, e agora na Doçura da Graça, falando sobre a graça, porque certamente eu penso que a dor só ressalta a esperança. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai nos falar acerca disso. Basicamente nos dizendo que cada dia estamos mais perto da vida, não da morte. Para aqueles que creem, cada dia mais nos aproximamos da vida e não da morte. Não estamos numa contagem regressiva, estamos numa contagem progressiva. Não estamos aguardando o dia da nossa morte, estamos aguardando o dia da glorificação que viveremos junto com Jesus. E a pandemia me fez desejar muito mais o novo céu e a nova terra. Amém? A pandemia me fez crescer em convicção que governo algum pode suprir as demandas colocadas por Deus no meu interior. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, ele abre esse capítulo dizendo: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, acenda no nosso coração, no nosso interior, a esperança, a chama ardente pelo encontro contigo. Queremos te conhecer, queremos te ver face a face, queremos experimentar das promessas eternas, não como quem foge deste mundo, mas como quem volta ao verdadeiro lar, não como alguém que chora a roupa que perdeu, mas como alguém que se alegra pelas vestes eternas que recebemos do Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos acerca da eternidade, encoraja o nosso coração a desejar e ansiar por aquilo que o Senhor tem reservado e guardado para aqueles que o amam e o temem. Que essa pandemia possa nos ensinar a desejar a glória reservada para os filhos de Deus. Oramos, nos colocamos diante do Senhor e diante da sua santa palavra, pedimos revelação e discernimento. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Paulo, nesse primeiro versículo do capítulo 5, ele faz um comparativo, um paralelo sobre o corpo terreno e sobre o corpo eterno, o corpo celestial. O corpo terreno ele chama de tenda temporária. Curiosamente, Paulo era um fazedor de tendas. Curiosamente, Paulo era herdeiro da tribo de Benjamim, judeu dos judeus, fariseu dos fariseus. Alguém que sabia claramente da sua tradição, que o povo hebreu, o seu povo, havia peregrinado em tendas, do Egito até a terra prometida. E Paulo usa dessa analogia como um conhecedor de tendas para dizer para mim e para você que esse corpo que hoje eu e você estamos habitando, ele é como uma tenda. Ele é temporário, ele é transitório, ele é mortal, ele é fraco, ele há de se desfazer. Mas ele também aponta para o corpo eterno. O corpo eterno
apontado por Paulo, ele já não chama mais de tenda. Agora ele chama de lar, ele chama de casa. Porque quando entrarmos no novo céu e na nova terra, nós nos desfazeremos da nossa peregrinação e entraremos naquilo que durará para sempre. Viveremos na nossa permanente casa, no nosso permanente lar. Ainda que a sua casa terrena não seja uma tenda, é bem verdade que comparada às moradas celestiais, ela não passa de uma tenda armada, que daqui a pouco vai se desfazer, daqui a pouco ela vai passar. Paulo certamente conhecia a filosofia grega e todo o desprezo dos gregos em relação ao corpo, pensando que esse corpo físico era o problema. Épito, por exemplo, dizia que tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver, chamando o corpo de um cadáver. Sêneca ainda dizia: em tão detestável habitação vive a minha alma. Paulo confronta essa ideia gnóstica que ensinava que a matéria era má, apontando para a ressurreição, dizendo que na vida eterna teremos um corpo, e esse é o verdadeiro corpo. Paulo, diferentemente dos gregos, não despreza a matéria, mas ele diz que essa matéria é vapor. Mas um dia, nós experimentaremos aquilo que verdadeiramente é sólido, o corpo eterno. Alguém citou C.S. Lewis em documentos obscuros não encontrados por ninguém, dizendo que C.S. Lewis dizia que quando Jesus atravessou a parede, enquanto os discípulos oravam, muitos interpretam e entendem como uma espécie de um fantasma atravessando uma parede. Mas acredita-se que C.S. Lewis, na verdade, dizia que, na verdade, era o sólido atravessando o vapor. O verdadeiro corpo atravessando aquilo que é vapor. Atravessando aquilo que é fumaça. A vida é vapor. Aquilo que vemos é vapor, comparado àquilo que nos é esperado para todos aqueles que creem em Jesus. A convicção do cristão não é que seremos fantasmas. A convicção daqueles que creem em Jesus não se encontra na ideia do aniquilismo, nem na ideia do purgatório, nem na teoria do sono, nem na reencarnação, nem numa alma vagando por aí. Não, nós cremos que nós experimentaremos um corpo glorificado, real, material. O corpo moldado pelas mãos do oleiro, vasos de honra, feitos para viver eternamente com Ele. O próprio apóstolo Paulo, para a igreja em Tessalônica, vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, acerca desse corpo eterno, dizendo: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam, como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes
daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com um toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo é que a morte, para aqueles que creem, é a mudança de uma tenda para um lar. É a mudança de um barraco para o nosso verdadeiro lar, para a nossa casa, para o lugar aonde eu e você fomos criados para habitar, no corpo glorificado, reservado e preparado pelo Senhor. No verso 2 do capítulo 5 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo continua a dizer: na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Paulo está falando sobre o gemido do nosso corpo, e ele está dizendo que na verdade a vida é como um gemido. Ei, a vida é dor, a vida real é dor. A vida real não são momentos bons. A vida real, por causa do pecado, é gemido e dor. Somos como peregrinos no deserto que de vez em quando encontram um oásis, mas a realidade é que a vida é um deserto. E eu diria, inclusive, que o sofrimento, como nós enfrentamos em larga escala nesses últimos anos, é o encontro com a realidade. É fruto da misericórdia de Deus, mostrando para mim e para você aquilo que é real. Essa vida aqui é dor e é sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que o Deus amoroso entregou o ser humano para a sua própria degradação e destruição. Muitos entendem isso como uma forma de manifestação do ódio de Deus, mas eu entendo isso, na verdade, como manifestação do amor de Deus. Deus nos entregando para que percebamos a realidade da vida que é sem Ele. A vida é gemido. A Bíblia fala que nós gememos, e cada dia que passa e a idade avança, nós gememos mais. Esses dias eu estava me percebendo velho, levantando da cama e gemendo. A Lara ainda olhou para mim e falou: que é isso? Eu falei: nossa, eu estou gemendo para levantar da cama. A palavra fala que a natureza geme. Toda a natureza criada geme. A palavra fala que o Espírito Santo geme. E a palavra fala que aqueles que não creem no Senhor gemerão eternamente. Mas aqueles que creem no Senhor terão seus gemidos extinguidos quando experimentarmos o verdadeiro corpo preparado para aqueles que amam a Deus. Nesse dia o gemido não vai mais existir. Nesse dia a dor e o sofrimento não vai mais existir. Portanto, a realidade hoje é essa, é dor e sofrimento. Talvez a pandemia destruiu o teu castelo de areia, te mostrando a verdade da vida. Essa é a vida, as pessoas morrem. Essa é a vida sem Deus. A destruição, a pobreza, a miséria, o ódio. E como Lewis diria,
O fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu é a nossa casa. É o novo céu, a nova terra que o nosso corpo aguarda. Nós gememos como quem espera a entrada no verdadeiro lar. Nós gememos como quem não quer mais essa tenda, mas quer revestir-se do verdadeiro lar. Aqui não é a nossa habitação eterna. Rejeição, dores, luto, tristeza, abandono, fome, doença é a realidade da vida. Olhe para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: essa é a vida. No verso 2, na parte B do versículo, Paulo continua dizendo: desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Paulo agora sai do assunto de tendas e entra no assunto de vestimenta, de roupas. Quem aqui gosta de roupa nova? Ah, você vai gostar do seu corpo glorificado. Paulo está dizendo: olha, morrer com Cristo, ser encontrado fiel em Cristo, é como trocar de roupa. E obviamente naqueles dias o trocar de roupa tinha muito mais sentido do que hoje, uma vez que não havia uma variedade de roupas em um armário. As pessoas vestiam-se com a mesma roupa, e essa mesma roupa era usada dia após dia, apenas lavado para tirar o CC quando dava, e elas continuavam com a mesma roupa. E diante dessa realidade, onde a indústria têxtil não havia avançado tanto quanto nos nossos dias, Paulo está dizendo: ir para a eternidade é como vestir uma nova roupa. A verdadeira roupa. Para Paulo, a morte é como trocar de roupa. Roupas novas eram muito mais valiosas. No verso 4 que acabamos de ler, ele diz que enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Aqui existe uma observação muito importante: crentes amam a vida, não a morte. Amém? O nosso anseio não é a morte, mas é a glória. É diferente. Porque muitos, ao lerem esse texto, podem ter um anseio pela morte, mas não é isso que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que nós devemos ansiar pela glória. E a glória é experimentada por aqueles que vivem essa vida desejando a glória eterna, ansiando pelo corpo imortal, desejando a pátria celestial. O nosso anseio não é pelo dia que morreremos, o nosso anseio é saber que um dia encontraremos o Senhor face a face, e nesse dia experimentaremos o corpo eterno. Não mais gemeremos, não mais sentiremos dor. Crentes amam a vida. E isso nos fala sobre uma teologia que não é escapista, mas é uma teologia responsável, que entende que essa vida foi nos dada para ansiarmos pela glória eterna. Quantos anseiam pela glória eterna? Eu amo viver, eu amo viver. E se eu amo viver nessa vida destinada à morte, quanto mais no corpo glorificado que eu vou receber do Senhor. Lá eu deixarei a tenda e entrarei no lar. Lá eu deixarei as vestes antigas e me revestirei das novas vestes.
É para isso que fomos chamados. É isso que nos aguarda. Verso 5. Paulo diz: Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. O que Paulo está usando é um termo jurídico e econômico para falar acerca de uma garantia, dizendo: olha, você quer ter certeza que essas promessas te aguardam? Simples, o Espírito Santo habita em você. E se Ele habita em você, saiba que um dia você encontrará o verdadeiro lar. Porque o mesmo Espírito que te regenerou, que te justificou, que te adotou, o mesmo Espírito que está te santificando, te glorificará no encontro com o Senhor. O Espírito Santo é a garantia para mim e para você de que essas promessas são reservadas a todos aqueles que creem. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, nos ressuscitará dos mortos. Aleluia. Verso 6. Portanto, temos sempre confiança. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Quantos aqui têm o Espírito Santo? É por isso que temos confiança. Não é porque cremos em promessas vazias, mas é porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, herdeiros do lar, vivemos com confiança. Enquanto vivemos este corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Paulo está falando a partir dessas promessas que nos aguardam, que eu e você devemos viver essa vida com confiança, com fé. Fé é a certeza daquilo que nos foi prometido, por conhecer o caráter de Deus e saber que Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. A história cristã nos conta um homem que viveu e morreu em confiança no Senhor, chamado Policarpo. Eu quero ler brevemente o relato do seu martírio. Preste atenção. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir. Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhes fosse concedido 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2, e vários dos soldados lamentaram a sua participação na prisão de Policarpo. Eles então colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem, seus perseguidores o levaram à carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Ora, disse ele, que mal há em dizer César é o Senhor e oferecer-lhe incenso? Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, o funcionário se tornou ameaçador e forçou a sair da carruagem tão rudemente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto o escoltavam até o estádio, onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto dizer: "Sê forte, Policarpo, e comporta-te como homem." Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. "Jure pela fortuna de César", disse ele, "arrependa-se e diga: abaixo os ateus." Voltando-se com um olhar triste para a multidão,
que pedia sua morte, Policarpo gesticulou diante deles, abaixo os ateus, disse com aspecto grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho sido servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o rei que me salvou? Não estamos acostumados a nos arrepender no que é bom para mudar para o que é mal. Novamente, o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Dessa vez Policarpo respondeu: como você finge não saber quem e o que sou? Ousa me declarar com ousadia: eu sou cristão. E você quiser saber mais sobre cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios, porque este está se delongando. Faça o que lhe agradar. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. O procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão reunida, com fúria violenta, pedia a Policarpo que fosse queimado vivo. Rapidamente eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Eles amarraram suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam fogo. Segundo os observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas seu corpo não se queimava. Como o fogo não teve efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordená-lo a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. Esse é o relato da morte de um homem que sabia que esse corpo é uma tenda, que esse corpo é uma roupa velha, que o nosso verdadeiro lar, que a nossa verdadeira roupa encontra-se do outro lado da eternidade. E por isso, corajosamente, viveu a sua vida para agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo continua no capítulo 5 dizendo: assim, quer sejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Quantos aqui têm como objetivo agradar ao Senhor? O que Paulo está dizendo é que a vida eterna é agradar ao Senhor. Na eternidade só faremos o que devemos fazer aqui, mas sem a necessidade de crer. Porque a verdadeira vida é viver para a glória de Deus. Devemos viver essa vida olhando para a eternidade, sabendo o que nos é reservado para todos aqueles que creem no Senhor. Que aprendamos a viver nesse corpo dado à morte, com a consciência de que esse corpo, ele será glorificado e ressurreto junto a Jesus. E esse corpo experimentará de uma glória aonde a pandemia não poderá o consumir, aonde os nossos pulmões não conseguirão mais serem
extinguidos por vírus ou coisa alguma deste mundo. Nos é esperado um verdadeiro corpo eterno. E o que devemos fazer diante dessa consciência? Verso 10, o último verso que nós lemos. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Você crê em Jesus? Eu, você que cremos em Jesus, não passaremos pelo juízo final, mas todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. O que Paulo está nos dizendo é que enquanto caminhamos para a vida, enquanto caminhamos para o lar, enquanto caminhamos para vestir-se das novas roupas, devemos viver com a consciência de saber que este corpo que hoje temos, ele existe para a glória de Deus. Não devemos viver neste corpo para nós mesmos, para saciar as nossas cobiças, os nossos desejos impuros e pecaminosos. Devemos viver neste corpo, sabendo que um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E nesse dia, Deus julgará as nossas obras. Ele julgará as obras, fruto da graça que Ele nos derramou. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quantos foram muito agraciados e perdoados pelo Senhor? Muito lhes será cobrado. Muito nos será cobrado. O que fazemos com esse corpo ressoará na eternidade, porque Deus julgará as nossas obras e Ele julgará as nossas intenções. É certo que todos usufruiremos de um novo lar, que cremos em Jesus. É certo que todos os que creem em Jesus vestirão novas roupas. Porém, eu e você precisamos saber que passaremos pelo tribunal de Cristo, e que nesse dia seremos recompensados ou não por aquilo que fizemos com a graça que recebemos nessa vida que é gemido, que é vapor. Como você tem usado o seu corpo? Eu e você precisamos aprender a nos mover olhando para a eternidade. Devemos aprender a nos mover aguardando o novo céu e a nova terra, aguardando a glorificação e a ressurreição dos nossos corpos. Não devemos viver preservando esse corpo como se tudo que temos fosse ele. Não, ele é uma tenda. E essa tenda um dia se transformará em um lar. Esse corpo é uma roupa velha, e um dia esse corpo vestirá roupas novas. Por isso, todo verdadeiro crente ama essa vida, mas especialmente ama a promessa da glória eterna. Por isso que nós dizemos: Maranata, a hora vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não queremos a morte, nós queremos a glória que nos é reservada. Nós não ansiamos apenas pelo fim dos problemas, nós ansiamos pela resolução de todas as coisas, pelo fim do gemido da natureza, pelo fim do gemido do nosso corpo, pelo fim do gemido dessa vida. Nós desejamos aquilo que é sólido, aquilo que é eterno.
o corpo reservado para aqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, essa pandemia precisa ter te ensinado uma lição como crente. Ela precisa ter te ensinado que devemos nos mover pelas promessas eternas. Ela precisa ter te ensinado a usar dessa tenda para acumular tesouros no céu. Essa pandemia precisa ter te ensinado a amar a glória de Deus e não a glória dos homens. Porque aqueles que desejam a glória dos homens, como Salomão chegou à conclusão que nada faz sentido. Porque de fato, eu e você não fomos feitos para esse corpo, nem para a terra da forma como ela está. Fomos feitos para o novo céu e para a nova terra e para o corpo celestial que nos aguarda. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos. Eu quis pregar esse último sermão na conferência, porque certamente, dentre tudo aquilo que ouvimos e tantas coisas maravilhosas que são incontáveis, certamente, aquilo que eu e você precisamos compreender e entender é que a dor passará, os gemidos passarão, o luto passará, mas aqueles que confiam no Senhor serão glorificados, ressurretos para uma glória eterna que nos é reservada. Você crê nisso?